Olá, bem-vindo a mais um Podbext, que é o podcast e a extensão da sua empresa, onde nós falamos com empreendedores, empresários, líderes que já passaram por muitas experiências e suas histórias de negócios vão agregar, ensinar, trazer mais esperança, conteúdo para você fazer a sua empresa crescer. Com os exemplos deles, esses podem ser usados para fazer o seu negócio ter mais sucesso. Então, eu sou Thaisa Carelli e eu vou te levar por essa jornada aí de contar a história de mais uma empreendedora hoje. Vou contar para vocês quem é a nossa convidada muito especial. Bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bem-vinda e vamos conversar hoje com Ana Cristina Lemes. Obrigada a você por ter vindo. Ana Cristina vai falar com a gente de RH, de consultoria de pessoas, de RH, de gestão das pessoas, treinamentos e como te ensinar a ser RH e como te ensinar a ser contratado. Então, ela fala tanto para o público, para o funcionário, como para as empresas que têm os departamentos de RH, que precisam saber ferramentas máximas ali de como lidar com os candidatos e com os funcionários, né? E principalmente, a cereja do bolo hoje é como a Ana se tornou empreendedora desse segmento de RH. Isso mesmo, tá. Então, a gente vai contar um pouquinho da sua história. Vamos Bacana. lá, começo. Ana, conta pra gente a sua formação. Você é psicóloga? Sim. Primeiramente, eu quero agradecer nesse momento, bem bacana, né? Eu não esperava o convite. Eu acho que é um momento muito bacana para crescimento profissional mesmo e pessoal. Mas contando um pouquinho da minha história, eu tenho uma formação como psicóloga, né? Eu comecei a ingressar no mercado também na área de RH, mas eu não queria clinicar. Até comentando antes, eu queria simplesmente trabalhar como RH. Mas a minha formação no RH, só que com psicologia, não daria certo. Eu teria que fazer ADM, fazer também algo voltado para números. E aí eu fiz GV, né? Fiz ADM, Administração de Pessoas, e Gestão de Pessoas também, né? E hoje... Que completaram a sua formação completou a minha formação dentro da área de psicólogo. RH. Porque só o fato de lidar com pessoas não era o suficiente. Então, eu precisava ter um pouco mais de entendimento do negócio corporativo. E aí eu virei meio que uma psicóloga corporativa, né? Que nós tínhamos que saber exatamente como calcular uma folha de pagamento, como lidar com indicadores, né? KPIs que a gente fala hoje nas empresas. E para isso precisou de um estudo, né? Então, falando da Ana Cristina, tudo começou, né? Lá atrás, alguns anos atrás, né? Se eu for falar aqui, eu vou revelar a minha idade. Mas tudo começou quando eu fui procurar o meu primeiro emprego, né? Onde eu fui com uma amiga. Não sei se vocês conhecem o Shopping Interlagos, vou falar do nome do shopping. Não, pode falar, tranquilo. E fui para procurar emprego com uma amiga e super assim, empolgada, achando que eu ia conseguir essa vaga, porque eu que vi a vaga, fui atrás da vaga. Era primeiro emprego? Primeiro emprego. E aí essa amiga passou na vaga e eu não passei. Tudo começou por aí. Era uma vaga no shopping, era vendas? Várias vagas, no ADM, na área administrativa. E eu sempre estudei para trabalhar no escritório, eu não queria ser vendedora, né? Não, nada contra, mas eu queria trabalhar com estratégia, enfim, né? Na verdade, a minha formação na família, né? Eu vim de uma família com 4 homens, né? Irmãos. Nós éramos, assim, treinados para estudar, que meu pai sempre falava, Ana, estuda porque a única coisa que você vai ter reconhecimento é o seu diploma. Uau! Então, eu comecei a estudar e nessa pegada eu falei, vou, né, procurar emprego na área administrativa. E você já tinha um sonho de fazer administração? Você queria fazer faculdade? Isso era muito inacessível? Não. Tinha um curso técnico? Na verdade, eu fiz o técnico no Radial, no Colégio Radial, há muitos anos atrás. E eu fiz processamento de dados. Que era também a grande expectativa para o futuro, assim. Era essa parte de tecnologia, né? Todo mundo achava que ia estourar, e estourou mesmo. Exatamente. Tinha que ir para esse segmento. Exatamente. Na verdade, Thaís, assim, a minha família, a gente vem de um sistema de vulnerabilidade, que a gente fala. Não que nós não morássemos num lugar muito ruim, pelo contrário. Meu pai sempre foi muito batalhador. Ele mantinha a nossa família, né? Minha mãe era do lar, dona de casa, e ele metalúrgico. Mas ele tinha essa filosofia, meus filhos precisam fazer faculdade. Precisam estudar, o estudo que vai dar condição. Porque ele já tinha na mente dele que tudo é muito mais difícil, né?
E não só falando da questão da raça, do credo, enfim, de valores, e realmente a gente não entendia o que ele queria falar, né? Mas eu gostava daquilo. Eu falava, putz, ele está falando alguma coisa que faz sentido. E eu gostava de estudar. E eu falei, vou estudar, só que eu quero ganhar dinheiro. E eu fui fazer tecnologia no Colégio Radial, achando que eu ia me dar super bem. E no 3º ano eu vi que realmente não tinha nada a ver comigo. Você fez quase que o curso inteiro. Exatamente, nada a ver comigo. Mas me ajudou muito hoje, porque Você via alguma característica sua hoje, a Ana, super experiente, consultora hoje, falando com a Ana lá de 15, 16 aninhos, alguma característica sua lá, como era seu relacionamento na escola, com os amigos, que já era com um viés para gestão de pessoas, para cuidar ou as matérias que você mais gostava já tinham uma pendência para... Porque, por mais que eu seja humanas, eu tenho muito essa facilidade racional, né? Então, de entender um pouco... Vamos tentar entender o seu raciocínio, né? Não é só a emoção, o raciocínio. Como que começou, como que funciona. Como essa pessoa pensa. Exatamente, como você pensa, né? Qual que é a estratégia disso tudo. Então, se eu fosse falar para a Ana lá do passado... o que eu falaria para minha criança, né, no passado? que ótimo que você chegou até aqui, porque assim, eu não desisti dos meus sonhos, né? Então, o que eu aprendi ao longo da vida é que tudo está conectado, seja uma área administrativa, seja uma área de exatas, seja uma área de humanas, mas hoje eu consigo fazer um leque de tudo, né, dessa somatória, e transbordar na minha consultoria, no meu projeto que eu tenho hoje. Que a gente, inclusive, colocou ele aqui na tela. Ai, que lindo! A gente vai ficar voltando, assim, cronologicamente. Mas esse projeto, por exemplo, que você tem hoje, você, normalmente, RH, a gente conhece o trivial, que é o funcional, o departamento pessoal, o departamento de RH da empresa. Mas não, você viu que, depois de toda essa sua experiência, todo o seu know-how, você criou uma consultoria para ajudar as empresas que não têm um departamento especializado em RH, e é isso que a Up Vagas faz? Exatamente. A Up, ela nasceu, na verdade, pós-pandemia, né? Então, a Up, ela, na verdade, me representa no sentido de tecnologia. Eu era uma pessoa totalmente fora da tecnologia, né? Muito tradicional. Eu vi, na verdade, de um RH tradicional, né? Na verdade, nós tínhamos antigamente o RH era o DP, né? A folha de pagamento, ponto, isso enfim. É muito mais exatas do que humanas, né, Ana? Exatamente. Isso é quase que um braço da contabilidade, Ana. Exatamente. Não é uma psicóloga, é uma administradora. Aí, eu me vi fazendo exatamente isso. Eu falei, cara, o que está acontecendo, Tô fazendo planilha e cálculo. Hoje eu sou a louca do Excel. Então, é bem por aí. E aí, o que aconteceu? A gente criou vários leques, né, dentro do RH. Tem o DP, tem o DHO, tem a liderança. Explica pra gente. Então, o DP, o que faz, lá. O DHO? O departamento pessoal, ele é um braço do RH mais prático, né? Onde tudo começa em termos de burocracia, operacional. Salário, benefício, contrato. Tudo que rege dentro da tributação é o DP. Então, o DP é uma área, é uma operação mais técnica, falando de RH. Então, tem muitas empresas que ainda encaram o DP como puro RH, e não é. O DP, ele é um braço, é um pedaço, né? É um leque do RH. Só que dentro do RH nós temos pessoas. Então, é lógico que eu me identifiquei muito mais com pessoas do que processos, né? E aí, dentro do DHO, a gente trabalha com desenvolvimento humano, organizacional. Onde as pessoas entram, entendem a cultura da empresa, nós entendemos as competências dessas pessoas, né, desses profissionais, as competências que são cobradas também da própria empresa, os valores da empresa, e a gente faz o match, né? O que é o match? Não adianta você ter só a técnica, eu preciso identificar em você o perfil cultural para que seja muito bem sucedida dentro de uma empresa. Porque da mesma forma que você tem os seus valores, a empresa também tem os valores dela. Então, o nosso negócio é realmente conectar pessoas a negócios, né? De pessoas muito boas. Muito qualificadas. Que não conseguem operar na cultura de uma empresa que tem outra missão, outra visão. Exatamente. Então, hoje, pegando um mix de competências que a gente fala que é o hard skill, né? Que são as técnicas. Eu fui muito por esse campo técnico, muito operacional, muito estratégico, muito de engenharia de sistemas,
para chegar na parte humana. É muito louco falar isso, né? Mas isso tudo faz sentido, porque o que te preparou foi o seu técnico em análise de dados, em criação, né, no processamento de dados, tecnologia. Criou o seu raciocínio lógico e exato. Exatamente. Para conseguir construir essa análise. Exatamente. E o mais interessante, Thaís, que assim, tudo faz sentido. Tudo está conectado, como eu já falei, né? E quando a gente fala de pessoas, as pessoas são muito complexas. Então, não dá para você definir um tipo de personalidade que... Não dá, gente. A gente até tem a base psicológica, mas tem todo um contexto, todo um cenário, né? Onde a gente avalia a empresa e também avalia o candidato. Então, a UP, como eu falei, ela nasceu pós-pandemia, né? Tudo começou lá atrás, quando eu fui procurar emprego, não fui aprovada, e eu fiquei assim, cara, o que aconteceu? Como é que me avaliaram, né? Que forma que eu fui reprovada? Você ficou intrigada por que sua amiga conseguiu e você não? E talvez vocês responderam as mesmas coisas. Por que ela sim e eu não? Pior, Thaís, como todo mundo fala, poxa, mas eu fui tão bem na entrevista, por que eu fui reprovado, né? E eu fiquei tão indignada, porque assim... Foi sua primeira experiência com o RH. Foi a minha eu acho que foi a melhor experiência, porque aí eu falei, cara... Obrigada, Shopping Interlagos. Você tá vendo a gente? Gestão aí da parte administrativa. Mas isso há muito tempo atrás. Você provocou uma... uma pessoa indignada. Uma pessoa indignada que hoje... conformismo positivo, eu digo. Porque, assim, a gente sabe que tem total restrição para alguns cargos, né? E, na verdade, assim, a gente tem uma sociedade muito limitada. Eu consigo pensar que hoje a gente começou a olhar para o macro, para as pessoas na diversidade, na inclusão, na equidade. Mas isso é de 10 anos para cá, até menos. Exatamente, é tudo muito recente. Muito recente. Quando eu estava em formação, eu sofri um pouco mais sobre isso, né? Eu não vou entrar nesse viés, mas isso me instigou muito mais, porque eu falei, isso te dava ânimo e não te... Era o meu combustível, que eu falava, poxa, se ele pode, por que eu não posso? Se eu estou investindo, se eu estou estudando, eu gosto de estudar, eu quero estar na mesma mesa, né? Eu quero fazer parte. Só que eu no início da minha carreira, eu senti muita restrição, né? Muitos nãos e poucos sims. Essa foi a realidade. E era o meu combustível, não era algo para falar, poxa vida, não consegui mais uma vez. Pelo contrário, vou lá de novo, né? Vou tentar de novo. E quando aconteceu de eu me formar, eu tive a oportunidade de entrar numa empresa terceirizada. Se formar em psicologia. Foi depois desse não do Shopping Interlagos, você foi trabalhar em algum outro lugar? Sim, fui trabalhar. Mas eu sempre tive muita facilidade com pessoas, né? Ou de ser professora, ou de conversar com pessoas, ou de conectar. E eu falava assim, cara, eu não quero ser professora. Não pelo fato, no final acabei sendo professora. Sim. Né? Que sou treinadora, enfim, acaba sendo, né? Professora, educadora. O que o consultor é? O consultor é o professor, do cliente dele. Exatamente. E aí, no início de carreira, eu tinha 22 anos, formada em psicologia, estava numa empresa de call center, bombando call center na época. E aí eu estava dentro de uma empresa de cosméticos, que é a Natura Cosméticos, hoje, lindíssima essa empresa, eu recomendo. Eu sou apaixonada por ela. E eu trabalhei lá durante quase 12 anos, na Natura Cosméticos. E lá eu tive a oportunidade de ingressar no RH. Então, olha que presente que eu ganhei da vida. Já formada psicóloga. Já formada. Você tinha experiência no call center como gestora ou ali na ponta mesmo? Na base. Atendendo telemarketing, atendendo o cliente. E eu atendi os clientes da Natura. Eu comecei na Natura atendendo o cliente que tinha alergia de produtos da Natura. No saque, na reclamação. Não, exatamente. Na reclamação. Onde nós tínhamos que saber toda a composição dos produtos da Natura. Nós estudávamos química, estudávamos composição, estudávamos tudo que você imaginar. Isso para mim foi muito bom, porque além de você conhecer o produto em si, a comunicação com o cliente, como lidar com pessoas e a cultura da empresa é fantástica. E sempre em crise, porque você sempre lidava com um cliente que chegava numa situação emocional de reclamação, de crise mesmo. Ele estava com um problema, literalmente sentindo na pele um problema. Então, você tinha que ter ali um respaldo para trazê-lo, né, para equilibrá-lo, para dar-lo tranquilidade, segurança e entender o que a Natura podia fazer para amenizar esse problema físico dele. Era uma equipe
E teve um momento que essa equipe ela foi terceirizada, ou seja, eles não queriam mais, né, esse atendimento dentro da própria estrutura da empresa. E foi o momento que eu falei, eu não quero sair daqui. Né? Eu não quero. Não quero, né? Essa empresa deixar de ser Natura. Exatamente, eu quero ficar aqui. E foi onde surgiu uma oportunidade interna, que é o recrutamento interno para colaboradores. Eu era terceirizada, eu não era da Natura ainda. E aí eu fui no RH, eu fui no RH com carão, falei, não, escuta, quem que é a responsável da vaga? Tá? Eu faço psicologia, acabei de me formar. Aí a moça olhou para mim, né? Eu com toda a minha ousadia, morrendo de medo, mas eu estava lá, linda, eu quero trabalhar aqui. E eles me convidaram para fazer parte do processo seletivo. Fui, né? Fiz parte do processo. Até aí você era crua de RH. Eu não tinha nada. Eu só tinha coragem. Não, e tinha conhecimento técnico, porque eu creio que tem uma matéria em psicologia que é dessa parte de RH. Eu acho que hoje está um pouco mais complexa, mas na época que eu me formei, gente, não é bem época, tá? Tem alguns aninhos atrás. Sim. Mas nós tínhamos o RH, não, era psicologia organizacional o tema, só que não era um conteúdo tão desenvolvido como hoje está no mercado. Tão específico. Até porque acho que de uns 10 anos para cá surgiu o bacharel em gestão de RH, que não tinha. Não tinha. Então, eu fui tão ousada, porque eu sempre fui uma criança muito assim, eu gosto de inovação, gosto de criar, sou curiosa, eu gosto de ler, eu gosto de fazer acontecer, né? E eu fui tão ousada, engajada. E eu falei pro meu professor na época, eu não vou fazer nada de TCC, de clínica. Aí ele olhou para mim, e o que você quer? Porque psicologia era meio restrito a ter o seu consultório ou a trabalhar em hospitais, né? Exatamente. Aí ele falou, mas o que você quer? Eu falei assim, eu quero RH. E na época, o RH era DP, né? O que a gente fez para fazer o TCC? Era mais o perfil de um matemático trabalhar no RH do que uma psicóloga. Era um contador, um matemático. Aí eu, em grupo, né, com umas 5 amigas, eu falei assim, a gente vai montar um workshop. E elas, o que é isso? Eu, workshop, vamos lá, vamos estudar. Aí a gente montou workshops de dinâmicas de grupos, de relaxamento, de técnicas de entrevistas, técnicas de treinamento. E ali eu me encontrei, eu falei, é isso, pronto, né? Eu vou estudar 5 anos para isso, né? Eu quero isso. E o professor falava, eu não sei, né, como é que vai ser o futuro, mas vocês estão no caminho. E ninguém sabia do futuro. A gente só queria fazer. Saí. É uma época ali no início que talvez não tinha nem integração nas empresas, né? Porque hoje em dia não tinha integração. Hoje em dia era a seleção e já começa a trabalhar. Hoje em dia é um dos trunfos, né? Uma das responsabilidades do RH precisa da integração. Estratégico para o negócio, né? Você fazer com que a pessoa ela se identifique com a cultura e ela se engaje com a cultura. E com as áreas da empresa. No onboarding você conhece cada diretoria, cada líder de cada área. E mudou muito o RH para melhor. E formada, tive a oportunidade na Natura e comecei. Você fez o processo seletivo. Fiz o processo seletivo. Já com uma estrelinha a mais, porque se a pessoa de RH ali ouviu você chegar ousada, interessada, cheia de brilho nos olhos, de paixão, falou, ela já tem aqui um pontinho a mais. Até hoje. A gente mantém esse contato, né, apesar de anos, mas foi uma pessoa que acreditou muito no meu potencial. Então, assim, eu sou muito grata. Aí você entrou no operacional de RH mesmo? Não, eu já entrei como analista júnior de RH. Eu não me esqueço, porque assim, eu já cuidava dos estagiários, olha que loucura. Você cuidava de gente. De gente. Você cuidava de equipe. E para mim foi muito desafiador, porque eu não tive uma bagagem como estagiária. E você era muito nova também, 22 anos. Você não foi estagiária, você era funcionária do call center. Então aí, eu era funcionária do call center, depois eu me tornei funcionária da Natura direta. Ou seja, eu tinha uma responsabilidade dobrada, porque eu tinha que fazer acontecer. E pelos meus cálculos, eu fui a primeira mulher preta, né, a ser contratada numa empresa desse porte. Então, a cobrança era muito maior. Né? Então, por exemplo, eu ia fazer um treinamento, eu tinha que ser a melhor, eu sempre me autocobrei muito. Então, você viu os olhares, né? Por mais que não é para se vitimizar. Sim, mas já passei muita coisa, gente. Mas assim, foi coisas boas. Eu transformo tudo isso numa coisa boa. Porque o seu olhar sempre foi pelo copo meio cheio. Exatamente. Você ressignificava aquela dificuldade. E muitas vezes, né? É o que eu passo hoje o meu legado para os meus filhos, né? Assim, o não você já tem.
Agora, se você realmente vai batalhar pelo seu sonho, é com você. Não é a culpa, não terceirize sonho. A culpa não é do outro. É você que vai assumir a sua responsabilidade. Ninguém vai fazer por você. É igual banho. Exato. Você tem que fazer, se motivar. Isso. Então, começando assim, de uma forma meio, né, complexa, eu comecei na empresa Natura, embora eu contei um pouquinho do Shopping Interlagos, mas foi assim, o que me despertou, falou, opa, o que é isso? Como que funciona isso? Eu quero passar. E aí eu queria entender como que era aplicado os testes, como que era avaliada uma redação, eu fiz grafologia. Aí eu fui atrás, Thaís. Na verdade, eu sou muito curiosa. Eu quero entender. Isso já tinha muito de um pezinho da psicologia, a grafologia, por exemplo, né? Nós chegávamos a fazer laudos grafológicos, né, no início da minha carreira, onde tinha uma consultora, uma psicóloga que só ganhava fazendo grafologia. Hoje nem tanto, nós temos vários tipos de testes hoje, né, no mercado, que ajuda bastante. O IA veio para ajudar muito a gente. Mas, na época, era grafologia, era uma entrevista. Não era uma entrevista por competências, era uma entrevista tradicional. Hoje mudou muito e para melhor. Então, depois a Natura... Não tinha essa coisa de perfil. Você lia currículo, era currículo, experiência, não era perfil. Você tinha que mostrar diploma, independente do seu perfil. Que é o hard skill, né? Hoje a gente entende que tínhamos, sim, uma avaliação do soft skill, mas não era com tanto detalhe. Era uma coisa mais voltada para encaixe, né? Eu tenho a vaga, eu preciso encaixar. É uma peça, né? É um jogo de quebra-cabeça. Nisso você teve certeza que a sua escolha lá na Natura, você se realizou? Você teve certeza que sua escolha era aquilo? Que você queria fazer aquilo para sempre? Não, gente, assim? Ali é tudo de bom, né? Eu sou apaixonada até hoje. Se falar volta, eu volto. Porque, assim, eu amo, né? A cultura. Ela é considerada há muitos anos, não sei se foi, continua sendo... uma das melhores empresas do Brasil, né? E sendo brasileira, ela é brasileira. Ela é brasileira. Lá é uma empresa que eu entendi que a gente tem, nós pessoas, né? Nós mulheres, porque como fala de vaidade, de cosméticos, ser bonito de verdade, né? Bem-estar bem. Tem várias linhas, né? Se eu vou fazer propaganda da Natura, eu não vou fazer da minha empresa. Mas lá eu entendi que os valores são essenciais, que os valores não são negociáveis. Se falava nisso numa época que ninguém prestava atenção nisso. As pessoas não sabiam, só queriam comprar o produto. Mas com certeza foi muito importante para sua formação, né? Eu digo que foi a minha escola. Foi a minha escola porque, assim, o meu diferencial, a minha excelência na entrega é com base no que eu aprendi dentro da cultura dessa empresa. Porque, assim, valores não são negociáveis, eu levo isso para a minha vida, não só para a minha carreira. E, principalmente, as pessoas também têm valores diferentes. E a gente tem que entender qual que é o seu momento também como pessoa e qual é o seu momento como profissional, para ver se realmente encaixa os valores com a empresa. Então, foi uma construção. Eu acho que quando você fez a pergunta, o que você falaria para a Ana no passado? É claro, a Ana de hoje ela foi construída. Eu não digo que eu sou a mesma do passado, mas os valores continuam sendo os mesmos, né? Mas eu digo que hoje a pessoa profissional, ela teve um investimento muito grande, né? Não só de cultura, de experiência, de bagagem, de conexões, né, com profissionais para que a gente pudesse chegar na Ana de hoje, né? E justamente com a empresa de hoje. Então, a Natura foi o primeiro, né, que tudo começou, toda a história começou. E depois eu fui passando por outras empresas de outros segmentos, né? Mas como treinadora, como gestora de pessoas? Como analista de RH. E aí, numa empresa... Bom, não vou falar nomes de empresas, porque senão eu vou ficar fazendo marketing, merchan. E mas, aí, assim, talvez uma outra que você não fale vai ficar melindrada. Exatamente. A Ana também passou por aqui. Essa não, eu passei por várias empresas. Mas não porque eu entrava e saía. O mais interessante é que eu nunca fui demitida de nenhuma empresa. Que legal! Eu não me permitia, né? Então, sempre se cobrou. Sempre dando o melhor. É que nem aquela frase, né? Não promete nada, mas entrega tudo. Sim. É bem por aí. Então, eu fazia o melhor com excelência para justamente não acontecer isso. Não que eu tivesse medo da demissão. Mas era uma autocobrança. Era muito... uma marca que meu pai deixou muito forte, né? Se você vai fazer alguma coisa, faça o melhor.
E é também muito inerente aos valores, né? Se você for fazer, faça o melhor, faça como se fosse para Deus. Exatamente. Faça o seu melhor. Como se fosse para Deus, como se fosse para você mesma. Então, é engraçado que, assim, uma das competências que eu vejo que eu tenho muito é que eu trabalhei muito para as empresas, mas era como se fosse a minha empresa. Eu era meio que dona daquela empresa. Eu chegava, tinha uma equipe de RH, então não era uma equipe que eu era só líder, gestora. Eu era meio que dona da empresa, já sabendo o que a empresa precisa, né, em termos de estratégia, e o que eu poderia agregar junto com o meu time. E aí, Thaís, eu fui desenvolvendo, eu fui vendo que tinha potencial, veio a pandemia, tudo. E aí eu fui trabalhar dentro de casa online. Era a primeira experiência? Home office? Sempre você foi do tradicional? Sempre tradicional. RH sempre teve que estar ali na fábrica, na empresa. Exatamente. Aí trabalhei em fábricas, trabalhei em indústria de alimento, trabalhei sempre em cosméticos. Presencial. Presencial. Aí a gente começou a trabalhar home office e eu falei assim, gente, não vai dar certo isso. Aí eu comecei... a minha própria crença, né, limitante, falei, não vai dar certo, não vai dar certo. Não tem como fazer de casa isso que eu faço? Você pensava isso? Exatamente, mas aí com a tecnologia a gente conseguiu ajustar sistemas, tudo. Até hoje, ponto você faz no celular, você bate o ponto pelo celular. Desenvolveram softwares para isso. Tem aplicativos para tudo hoje. Então não era o problema. Eu entendi que o problema era com a mudança de chave que eu precisava fazer. De visão, de percepção do mindset. Falei, cara, eu preciso mudar. E até esse momento, na pandemia, até aí, a Ana nunca tinha pensado em ser empresária? Não. Sempre funcionária. Sempre funcionária. Funcionária e estava feliz, né, com isso. E olha sempre essa visão. Interessante, porque assim, a minha formação é para você se tornar uma pessoa autônoma. Sim, é psicóloga. Né? Mas a gente foi educado, quando eu falo a gente, minha família, para sermos bons funcionários. Funcionários exemplares. Tanto é que meu pai ele era gestor, era líder da fábrica, da produção. Chegou até isso, né? Ele chegou à gestão. E imagino que esse orgulho de, para o seu pai, nunca ter sido demitida, ter sempre ficado muitos anos numa empresa e você escolher quando queria sair. Isso Exatamente. Era algo que você fazia também para deixá-los com muito orgulho, você, exatamente, seu pai e sua mãe. Porque eu falava, tem que ser o melhor. E ele falava, tem que ser o melhor. Eu falava, meu Deus, tem que ser o melhor. E o ser o melhor, gente, não é fácil. Porque você exige muito mais de você, da autocobrança, e você acaba cobrando o outro também, na mesma proporção. Você tinha uma equipe. Para você ser a melhor, dependia também do empenho da equipe que você geria? Sim, eu nunca faço nada sozinha, né? Então, a minha equipe, o nosso time, ele era de ponta, né? Tanto que eu falo que era de alta performance, porque eu não ficava na empresa, eles tocavam a empresa tranquilamente. Só que o grau da tensão, de cobrança, de não sair nada errado, era muito maior para mim. Uhum. Então, com essa questão, eu comecei a trabalhar um pouco mais forte, que eu falei, poxa, Ana, vamos devagar, a idade está chegando, RH é bacana, mas chega um momento que você começa a olhar para os lados, né? Fala, poxa, eu cresci até aqui, cheguei ao cargo de liderança, que eu nunca imaginei, né? Por ser uma mulher preta, né? Queria chegar. E eu falei, bom, o que eu vou fazer agora da minha vida? Vou continuar sendo funcionária? Aí foi na época do home office, exatamente. Pandemia. Você saiu da empresa nessa época? O que deu esse start? Eu fiquei no momento, nesse período, né, de pandemia, pós-pandemia, na empresa. E aí, nessas conexões, eu acabei conhecendo uma pessoa que trabalhava numa startup. E era tudo muito moderno para mim, que eu falei assim, cara, startup, como assim? Ela falou, Ana, vem para startup. Eu acho que você vai agregar bastante aqui para a gente. Nós precisamos estruturar a startup, a parte de RH. E eu falei, gente, mas startup é muito jovial. Ela falou, o que eles vendiam? Na verdade, eles vendiam produtos, né? Alimentos via online. Ah, tá. Então, assim... Aproveitando o choro do home office, eles vendiam lenços, né? Uns choram e uns vendem lenços. Sim. Eles aproveitando que você não podia sair, não ia mais ao mercado. Mudou o comportamento mesmo do público geral. Mudou o comportamento. E aí eu falei... E aí você foi estruturar a equipe. Fazer? Ela, bora, vamos para startup. Fui para startup, mas assim, startup, gente, é completamente diferente de uma empresa. A velocidade que nós temos aí para aprovar um headcount, enfim, de 6 meses, 1 ano, lá em 1 mês. Só para gente, para explicar para o pessoal de casa que não sabe, o que define
ser uma startup? O que é? Uma empresa de segmento novo, diferente? Sim, o que é? Ou sim. é que os empreendedores são muito jovens? O que justifica ser uma startup? Na verdade, a startup, ela é uma empresa muito mais leve quando a gente fala de estrutura, né? É uma empresa voltada para investidores também, pessoas que queiram investir e que tem algum negócio que vai agregar ou melhorar a vida da comunidade, né? Da sociedade. E é enxuta. Ela é enxuta. Então, ela não é inchada, ela é prática, ela é uma empresa veloz, né? E ela é uma empresa voltada para resultados, não que outras não sejam, mas a startup, ela tem uma pegada muito diferenciada. Trazer bem-estar, trazer melhoria para o cotidiano das pessoas. Sim, o que ela pode agregar na vida das pessoas, né? Agregar valor na vida das pessoas. E, geralmente, a equipe de uma startup é uma equipe jovem. Né? Eu vim de uma tradição, enfim, mas eu trabalhei também com inclusão de jovem aprendiz e eu acho que eles entenderam que eu trabalhava com a linguagem jovial e me convidaram. Perfeito. Só que aí foi uma adaptação que eu tive que fazer, foi o meu maior desafio, porque você vir de uma empresa tradicional que tem processos, não que a startup não tenha, mas a velocidade é muito surreal. E aí eu tive que me readaptar com, assim, vai fazer uma reunião de manhã, à tarde já tem que funcionar. O que foi combinado de manhã? À tarde já está na prática. Mesmo, Então, startup não tem tempo para perder, né? Não que as empresas não tenham esse tempo, mas assim, a gente tem um planejamento para acontecer. A startup não. Pô, legal, mudou a cor do copo, então já vamos colocar em prática à tarde. Copo azul vai ser o copo azul. Então, é tudo muito rápido, né? E essa pegada eu tive que aprender. Eu fiquei durante 1 ano nessa primeira startup. Foi pós-pandemia? Foi pós-pandemia. Meio que assustada, eu falei, cara, o que é isso? Tudo novo, vamos lá. Mas isso me dá adrenalina, que eu falei, ai, é novo, tá difícil, vou estudar, vamos pra cima. E a minha família fala, você é meio, né, diferente. Sair de um cenário que você dominava, era ali a centroavante, para começar num time de um esporte totalmente novo. Essa analogia é boa. Mas assim, gente, deu medo? Deu. Muito medo, porque eu acho que 1 mês pensando na proposta. Eu tive essa oportunidade de pensar na proposta, porque tem pessoas que não têm. Era o famoso trocar o certo pelo incerto? Exatamente. Então, foi um trabalho de construção, né? De realmente fechar um ciclo, que eu acho que eu já tinha passado desse momento do ciclo, que eu não estava tinha mais aceitando. As borboletas no estômago para quando você ia realizar? Não, porque já era tudo muito intuitivo, né? Você já sabia o que ia fazer, rotina, pessoas, problemas. Eu falei, gente, eu não estou crescendo mais, né? Eu acho que quando você fala, não cresço mais, você estagna. Então, eu não quero ficar parada. Isso nunca foi do seu perfil, né? Não. Acho que as pessoas têm o direito, sim, de crescer, só que elas precisam também se encontrar. Isso é muito de autoconhecimento, né? Eu acredito muito. Quando você se conhece de verdade, as coisas fluem naturalmente. E tem tomadas de decisão. Só que, como você falou, né? Uma família estruturada, um trabalho que já me conhecia, eu também já conhecia. Você estava estabelecida profissionalmente lá, você já tinha uma reputação lá e trocar tudo pelo novo. Exatamente. Então, aí você acha que foi uma grande peça do quebra-cabeça que foi formando a empresária Ana Cristina? Foi. Porque, na verdade, quando você tem esse bichinho, esse DNA, você nunca quer ficar parado, você sempre quer mais, né? Ou no conhecimento, ou em questão de negócios, ou questão de... Desafios, né? E eu fui, né, morrendo de medo, falei, meu Deus, o que vai ser? Vamos lá. As pessoas olhavam para mim como uma referência, e eu falava, quase Por serem muito mais jovens? Nossa, eu me sentia assim, né? Eu falei, gente, eu era a mais velha do time. Eu imagino. A mais velha. Porque startup, o pessoal é da casa dos 20. Um público extremamente alternativo. Novo, e a linguagem, as era muito tecnológica, né? Porque também era um aplicativo de entrega digital, de produto de mercado em casa. Então, e esse pessoal da tecnologia e tal é muito jovem. Muito. E assim, o que me marcou nessa trajetória foi que quando um deles olhou para mim e falou assim, Ana, você pode trocar por um iPhone seu celular, né? Aí eu falei, meu Deus, mas meu celular me atende, né? Eu consigo... Então, o celular é minha vida. Exatamente.
para você entender a pegada. Porque, assim, tudo é última geração. Tudo é tecnologia de última geração. Ali ele chegou a falar isso porque você estava com um problema que você não estava conseguindo resolver. Ele falou, mas um iPhone resolve isso. Era exatamente. Tipo isso. Aí você começou a abrir E eu falei, gente... a visão para outras coisas. E aí eu falei, mas eu continuo com o meu. Sim, o Android. Sim. Eu sou do time do Android também. Eu gosto. Porque, assim, me atende. Acho que ele resolve. Eu também acho. Porque tem a questão de você atender a tecnologia porque todo mundo usa. E tem a questão de você atender a tecnologia porque... para sua demanda. Te supre. Acabou. Eu também sou dessa. E tá tudo bem. Eu falei, gente, tá tudo bem. Dá pra gente conversar, pelo menos, por mais que sejam diferentes, né? Ambientes diferentes, pessoas diferentes, gerações diferentes. A gente consegue se conectar? É isso, tá dentro. Fiquei lá durante 1 ano e meio. Tive uma outra oportunidade, fui para uma outra startup. Sempre como funcionária ainda aí? Ou aí você já era uma prestadora? Não, já estava como uma prestadora de serviços, né? Mas assim... Era uma prestadora, mas com papel funcionária. Tá. Uhum. Então, era meio que exclusiva. E aí, eu fui começando a abrir um pouco o leque. Eu falei assim, poxa, ainda não tá legal. Porque as pessoas, infelizmente, as empresas ainda confundem muito o PJ como funcionário. Ele é PJ, mas ele tem que se portar como um CLT. Então, confunde muito a cabeça da pessoa. Porque ou ela é uma pessoa, profissionalmente falando, ou ela é outra. Né? Agora, não dá para fazer esse encaixe, como acontece muito. Né? Infelizmente, ainda a gente entende que algumas pessoas chegam como PJ, mas o empresário quer que ele tenha uma postura CLT. E aí, se o cara já tem uma questão emocional, ali pega. Uhum. É onde eu entro. Né? Bom, aí para fechar, fui para uma fintech, né? Trabalhar com finanças. Eu falei, gente... Novidade também, outro desafio. Novidade também, foi um amigo que me convidou. E aí eu fiquei com ele quase 2 anos e eu falei, gente, é um mundo completamente diferente. Só que lá eu fazia um trabalho muito reverso. Hoje a gente sabe que os bancos estão digitais também. Uhum. Os nossos gerentes de banco, eles são, na verdade, líderes, gestores, e eles não querem trabalhar numa outra empresa que não seja banco. Então, essa fintech, ela contratava gestores de bancos, né, para abrir o seu próprio negócio, para vender, né, crédito, produto, enfim. E aí eu fazia todo o processo de RH, de seleção, de treinamento, de engajamento, de cultura desses executivos. Moldá-los para a cultura daquela fintech. Perfeito. E geralmente são... ou seja, profissionais de 20, 30 anos de banco, que tem uma tradição e que saem no mercado... Do 8 a 80 você foi, da startup dos 20 e poucos anos a um profissional super consolidado, tradicional, com 30 anos de carreira. De pegar um superintendente do Banco Itaú, viajadérrimo, e virar e falar para mim assim, eu só preciso trabalhar. Nossa. E ali eu entendi que atrás aquele personagem... tinha uma pessoa tão fragilizada, né, pelo mercado de trabalho. Aí era psicóloga analisando, né? Eu falei, gente, eu tenho um presente, não tenho uma profissão. Eu tenho um presente, porque assim, o meu ela é justamente da conexão daquela pessoa que está começando do primeiro emprego, que é o jovem aprendiz, até aquele executivo de 20 anos de casa. Então, onde que eu entro? Né? Eu sou elo. Então, eu faço a conexão dessa pessoa com essa empresa. E aí a gente vê realmente onde eu entro com a análise, com mapeamento, com as ferramentas de RH, que é recrutamento e seleção, treinamento, desenvolvimento, cultura, cargos e salários. A gente faz todo o mapeamento. E o diagnóstico da empresa, que a gente fala que é o diagnóstico organizacional. Isso veio com a UP. Com a UP. Então explica pra gente a saída da fintech para o convite de participar da UP. E eu quero que você fale do seu livro. Vamos lá, vamos falar também. Foi nesse meio tempo? Foi sim. O livro veio o convite nesse trâmite entre a fintech e nascer exatamente a empreendedora, a coragem de ser empresária na sua empresa, que é a UP. Sim, foi essa última empresa que eu trabalhei com executivos, né? E ali eu entendi que realmente eu estava no caminho. Essa empresa, eu era uma prestadora de serviços, eu já pegava também outros clientes, né? Eu tinha contato com outros clientes. E aí eu entendi que eles queriam me manter como exclusividade. Eu falei, não acho que não, eu acho que agora dá para voar, né? Eu acho que eu consigo voar.
E aí eu saí, eu falei, eu vou buscar, eu queria ficar como consultora. Te limitava a deixar você exclusiva deles. E você queria, aí já com uma visão um pouco empreendedora, sim. maior possibilidade de ganhos. Sim. Você, afinal de contas, era PJ. Falou. E aí veio o grande boom, onde eu falei, eu vou sair de uma empresa que eu ganho hoje. Vou abrir aqui 6K, porque eu não quero mais ganhar 6K. Vocês vão falar assim, poxa, mas é muito... Não é. Porque eu realmente tinha uma crença, eu vou ganhar até isso daqui, né? Esse valor para mim. Só isso. E é o que o mercado estava me oferecendo. Eu falei, não, eu faço muito mais, eu entrego muito mais. Então é a hora de arriscar. E foi onde eu falei, não, eu vou continuar como consultora, mas eu não vou ser mais exclusiva. Eu vou abrir para o mercado, para os novos clientes, né? E para ganhar mais, tinha que arriscar e empreender. Exatamente. Não dá para ganhar mais no formatinho quadrado ali, ou do CPJ de uma empresa só, ou muito menos sendo CLT. Exatamente. Então, essa é uma dica. Foi uma dica. Claro, gente, que é um desafio, mas assim, você precisa estar em outras mesas. Eu tive que investir numa mentoria para estar numa nova mesa, para acreditar nos meus valores. E realmente foi um boom. Despertar a empresária que você já... Exatamente. Você faz nada mais diferente do que você já fazia, só que você faz para mais empresas. Exatamente. E de uma forma personalizada. Então, a UP, ela veio com essa carga de personalizar um RH leve, digital, onde eu possa entrar na sua cultura, na empresa, com seus valores, identificar as necessidades, trazer pessoas para o seu time que vai engajar no seu negócio. Então, hoje, o RH que eu comecei lá atrás não é o mesmo RH de hoje, ele é estratégico. Então, eu trabalho com empresários onde queira faturar, sei lá, 5 milhões, 10 milhões, e de que forma que eu posso ajudá-los a faturar com pessoas 5 milhões. Que o que faz faturar são as pessoas. São as pessoas. Que vão entregar o produto e serviço daquela empresa. Então, trabalho com empresário que é pequeno, onde eu tenho cargos mais operacionais, e trabalho com grandes empresários que têm cargos estratégicos, como diretor, executivo, onde eu faço o processo diretamente. Então, a UP começou pequena, né? Hoje nós temos o By Lumini. Então, hoje nós temos a Lumini, que é pessoas e business, onde a gente trabalha com pessoas também nível Brasil. Ela é uma empresa mais de recrutamento e seleção, a Lumini? Ela abrange todos os leques. Ela é um ecossistema de RH. Então, eu tenho desde a entrada do onboarding, da seleção, do treinamento, cargos e salários, aplicação de pesquisa de clima, avaliação de performance, programa de liderança e agora o mais recente, que é o programa de saúde mental. Esse boom que deu, justamente lá, voltando da história, tudo tem um contexto, né? Eu não queria clínica. Olha que interessante. Me trouxe para a clínica. Me trouxe para a clínica. Hoje eu atendo profissionais bem gabaritados no mercado, que hoje tem alguma questão emocional. Então, assim... Todos nós, ultimamente, temos, gente, né? Todo mundo precisa e faz da parte. Terapia. Terapia é vida, tá? Terapia é vida. Então, eu vou até as empresas, né? Que no passado não poderia, onde a pessoa teria que ir num consultório, numa clínica. Não, eu sou a profissional que vou até a pessoa. E aí vai para a sala de reunião com um funcionário, num espaço privado, vocês têm a sessão? Exatamente, nós temos uma sessão. Na verdade, eu trabalho muito com a terapia comportamental cognitiva, onde é muito mais pontual, muito mais breve. Exercícios, né, para a pessoa se conhecer. Qualidade de vida. E a gente trabalha muito essa questão, né, da saúde em todos os ângulos, não só emocional, mas como mental, físico e profissional falando também. E é importante, gente, porque hoje as empresas são movidas por pessoas, né? Não deixa de ser. E o profissional que eu me tornei hoje, não sou apenas a psicóloga, né? Eu sou um pouco de tudo, né? Mentora, gestora. Então, eu consigo contribuir com a minha formação, com a minha experiência, com aquela questão que um funcionário tem, que eu já vivi no passado, e que eu trago para uma mesa de bate-papo com ele. Olha, então, dá para ser diferente. Você já pensou por esse lado? Então, isso me fez, assim, crescer muito, porque eu consegui pegar toda a bagagem que eu tenho hoje, profissionalmente falando, e transportar mesmo para uma sala de terapia, né, corporativa. E ajudando as pessoas, que é uma missão maior ainda, né? É uma intenção, uma missão, um objetivo nobre.
né? Exatamente. O que a UP, que a Alumni vem fazendo. Exatamente. Então, vocês. nosso propósito hoje é transformar vidas, não são pessoas, são vidas. A vida devolve, né? Eu vejo que o trabalho também devolve, porque são pessoas que eu já ajudei a construir uma carreira lá no passado e hoje são CEOs de empresas que me recontrataram, foram meus aprendizes e hoje são CEOs, né? Eu trabalho como consultora para eles na montagem e estruturação de RH e que a gente está fluindo juntos, né, nos negócios. E nesse meio tempo veio o livro. Isso, pra gente finalizar, vamos falar do livro. Conta pra gente como você chegou a ser uma das autoras dos Gigantes do RH. Foi um convite da minha mentora de RH, né, e a gente acabou montando esse livro maravilhoso. Ele, na verdade, é considerado como um MBA de RH. Nós temos vários tipos de temas, subsistemas que a gente fala aqui no livro, desde uma contratação de um estagiário até de um executivo, programa de saúde mental. A gente fala um pouco de cada tudo. Cada capítulo, cada autora fala como se fosse uma grande aula, assim, um tutorial de um assunto. Um tutorial de um assunto. E o mais incrível é que é um livro que eu falo que é de cabeceira de cama. Então, assim, se você conhece alguém que faça RH, ou que estuda, ou que queira atuar na área, pode indicar. Porque ele vai te dar o beabá, realmente, de cada processo de RH. Está nas plataformas para vender onde encontra, é livraria presencial. Hoje, nós lançamos esse livro na livraria... Oh, meu Deus. Até esqueci o nome agora. Cultura. Isso, Cultura. Não foi na Cultura. Deus, me deu um branco aqui agora. Enfim, da Vila. Livraria da Vila. Da Vila... Agora, a gente tem a venda diretamente com cada coautora. Nós vamos relançar esse livro. Né? Segunda edição. É segredo. Olha o spoiler. É o spoiler. A gente vai relançar onde vai ficar disponível nível Brasil. Tá? Insights. Mas, também, por exemplo, hoje em dia está com as autoras. Com as autoras. No seu @ ou no site da UP, onde nós divulgamos, o pessoal interessado, eles podem entrar em contato com você e combinar essa logística para você enviar o exemplar? No meu Instagram, pode entrar. A gente está entrando, inclusive, com o Black agora, né? O Black Friday. E aí vai ter promoção? Vai ter promoção. Ele era de 97, ele vai estar indo para 67. Então, e ele tem o peso de um MBA. Tem um peso Quem consegue fazer um MBA por R$67? Ninguém, né? Então, se eu fosse você, aproveitava, indicaria, né? Ou presenteava agora de Natal, né? Final de ano. Certeza. Porque realmente ele tá super lindo, né? Tá super bem editado. Você escreve um capítulo sobre... Liderança. Liderança. Eu falo um pouco do jovem que ingressa no mercado de trabalho, um jovem vulnerável, e o quanto ele pode chegar no cargo de liderança, né? Que muitas vezes ele não acredita que ele possa também conseguir chegar no cargo de gestão. Então, eu falo justamente sobre isso. Com todo o peso da sua história, você escreveu isso, né? Dizendo que é possível sim. Eu consegui, você também consegue. Né? Essa é a ideia. Então, de motivar, de engajar... E de acreditar, né, gente? Porque, poxa, se você tem sonhos, são para ser vividos. Nunca pensou em escrever um livro? Ou você já tinha esse objetivo? Não foi um tinha, grande presente foi que caiu um presente que caiu. E assim, eu sou muito grata, porque eu sou RH, né? Eu sempre vivi isso. Mas eu nunca imaginei que eu fosse escrever algo voltado para minha área, né? Um livro técnico. Então, eu ia te pedir agora pra gente encerrar, para você deixar uma mensagem para quem está ouvindo a gente, para os jovens, que é também seu grande público. Deixar uma mensagem para a gente, agradecer quem você quiser, agradecer, enfim, que foi importante para sua carreira, sua família. Deixa uma mensagem para a gente. Eu vou ler uma frase que está no livro também. Certo, por favor. Aí já tem aqui, vocês vão ter um gostinho já do livro, né? Exatamente. Do clima que o livro tem. Exatamente. Então, é assim, todos os seus sonhos podem se tornar realidade se você tem coragem para persegui-los. É do Walt Disney. Então... O Walt Disney, nada mais, nada menos que esse grande empresário. É um grande um grande modelo de negócio, um modelo Disney, né? Exatamente, é encantador, é excelência, é a perfeição. Eu acredito assim, a mensagem que eu deixo hoje para todos que estão me ouvindo é que realmente persigam seus sonhos, né? Não é clichê essa frase. Todos que estão aqui acreditam em alguma coisa. Por mais que você tenha vários nãos, eu não desisti, né? Eu tive vários nãos. Desde o início eu contei a história aqui, mas eu tinha uma adrenalina, um combustível que falava, não, persista.
Então, você não questionou desista. ou não, né? Eu questionei. Ali na entrevista do Shopping Interlagos. Eu questionei e eu queria entender por que não, né? E às vezes a gente fala, pra não. melhorar. Exatamente. As pessoas falam, poxa, recebi um não, então acabou. Não acabou. Eu acho que o não é o começo de algo novo. Então, eu acredito muito nisso. Por que é não? Então, seja um inconformista, né? Seja um inconformado positivamente falando. Não aquele que vai retalhar. Pelo contrário, vai construir algo. E o meu legado é esse, Thaís. É acreditar nas pessoas. É fazer conexões de pessoas que queiram transformar seus sonhos ou numa empresa ou criar a sua própria empresa. E que vocês possam potencializar o seu sonho e acreditar no que ele realmente é possível. É isso. Perfeito, muito obrigada pelo seu aceite, por todas essas informações ricas, maravilhosas, assim. Bacana. Seu conteúdo foi muito bacana para fazer a gente ter mais coragem, aprender mais e ver que realmente tudo é possível e toda oportunidade que tivermos, Sim. não ter medo, abraçar, fazer, ressignificar, Sim. se preparar, como você se preparou para atender uma startup, você falou, vou lá estudar. Exatamente. Se preparar quando virem os desafios e não ter medo. Muito obrigada, parabéns. Obrigada. Foi um prazer conhecer mais da sua história, te entrevistar. E aí, quando tiver o relançamento, a gente também chama você, chama uma outra autora para vir falar sobre esses desafios e essas respostas pro RH. Bacana. Mais uma vez, te agradeço. Eu relembro sobre a Up. É Up Live? É Up Vagas, Up consultoria Vagas. de RH. Então, a Up Vagas, que a gente também colocou aqui as redes sociais para você entrar em contato e tirar as dúvidas com a Ana Cristina. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Podbext. Agradeço o nosso patrocinador para encerrar, o escritório de advocacia da doutora Thaís de Araújo. O escritório Thaís de Araújo te atende em todas as demandas da área jurídica, qualquer segmento que você precisar de um apoio, pode acessar, pode tirar a sua dúvida, porque eles vão ter ali uma assessoria, um apoio para dar a resposta para o seu caso jurídico. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Qualquer dúvida, escreve aqui no chat pra gente. Esse foi mais um episódio do Podbext. A Bext, que é uma extensão da sua empresa. Obrigada. Boa!